Os programas de rádio já foram o principal ponto de encontro das famílias em busca de entretenimento. Nada prendia tanto a atenção do público quanto uma história de faroeste que explorava o confronto entre o bem e o mal naquela época. Foi nesse contexto que surgiu Gunsmoke, que inicialmente era conhecido como Gun Law. O programa fez sua transição para a televisão em 1952. Começando como uma série de meia hora, acabou se expandindo para episódios de 1 hora. Gunsmoke é a segunda série mais longa da história da TV, tendo conquistado 5 prêmios Emmy ao longo de 2 décadas. Embora tenha sido muito bem planejado e tenha tido um elenco excepcional, o programa também cometeu alguns deslizes ao longo de sua jornada. Continue acompanhando para descobrir os maiores equívocos e fatos pouco conhecidos sobre Gunsmoke. Elenco memorável e participações especiais. Polly Pond foi inicialmente a preferida para o papel de Miss Kitty Russell, mas recusou, permitindo que Amanda Blake aceitasse o papel com entusiasmo. A escolha do ator para interpretar o Marshal Matt Dillon foi uma das mais desafiadoras. William Conrad, que dublou o personagem na versão de rádio, não foi considerado para a TV. O sonho da emissora de ter John Wayne foi frustrado por conflitos de agenda, mas Wayne sugeriu que seu amigo James Arness fosse escolhido, após o teste de 26 outros atores. Ken Curtis teve a chance de interpretar vários papéis. Seu papel principal foi Festus Agem, mas ele também apareceu como Buck Taylor, Neil O'Brien, um cowboy texano que é morto após se tornar amigo de Chester, além de outros personagens. James Arness foi o único ator a aparecer em todos os episódios de Gunsmoke, mesmo enfrentando dores intensas causadas por artrite durante as últimas 10 temporadas. Ele chegou a filmar episódios inteiros em um único dia para poder descansar na semana seguinte. Milburn Stone também esteve presente em quase todos os episódios, exceto por 6 em 1971, quando precisou se afastar por problemas de saúde. A seleção do elenco foi cuidadosa, assim como a escolha dos nomes de seus personagens. O sobrenome de Chester era God na versão de rádio, mas foi alterado para Proudfoot na série de TV, em homenagem aos hobbits de J.R.R. Tolkien e O Senhor dos Anéis. O Dr. Adams, chamado de Doc, ficou sem nome por 16 temporadas até que seu intérprete escolheu Galen, achando que era um nome que se destacava. A cidade de Dodge recebeu a visita de várias estrelas de alto nível, muitas vezes vindas de séries de sucesso. Personagens como o Capitão Kirk, Scott, Spock e Bones de Star Trek fizeram suas aparições. Peter, Cindy e Jean Brad também passaram por lá. Outros convidados notáveis incluíam John Astin de A Família Adams, o pai de Angelina Jolie, John Voight, e Ron Howard. A abertura original de Gunsmoke mostrava o Marshal Matt Dillon em um duelo. Em seguida, ele caminhava por um cemitério até chegar a Boot Hill, fazendo uma narração que marcou época. Este texto foi retirado diretamente do programa de rádio, uma estratégia dos produtores para criar uma ligação sólida entre os dois formatos e atrair os ouvintes que já conheciam a história. Nos anos 70, a sequência foi alterada para reduzir a violência na TV. A cena original do tiroteio continua sendo lembrada e foi filmada na mesma rua principal usada no clássico faroeste High Noon, de 1952. Gunsmoke foi um sucesso tanto no rádio quanto na TV, e a série televisiva começou em 1952, enquanto o programa de rádio ainda estava no ar. Ela se tornou a série mais assistida na televisão americana entre 1957 e 1961 e, quando chegou ao fim, havia transmitido mais de 400 episódios. Esse recorde permaneceu até que Os Simpsons exibiram seu 689º episódio em 29 de abril de 2018. O sucesso de Gunsmoke foi tão grande que resultou no cancelamento de outras séries. Na 6ª temporada, houve um declínio na audiência, mas em vez de cancelar, mudaram o horário da série, ocupando o espaço que antes pertencia à Ilha dos Giligas. A série também popularizou uma frase clássica. O Marshal Dillon dizia a todos os malfeitores que caíssem fora de Dodge. A expressão se tornou um bordão popular nas décadas de 60 e 70. Continue acompanhando para mais detalhes sobre Gunsmoke. Alguns fatos exclusivos: Gunsmoke tinha como patrocinador uma marca tradicional de cigarros L&M, que manteve o patrocínio por 7 temporadas até que anúncios de cigarro foram proibidos na TV. Na versão de rádio, o papel da Miss Kitty era explicitamente o de uma cafetina do bar local. Na série de TV, essa informação foi suavizada para torná-la mais apropriada para toda a família, e isso ficou ainda mais evidente na década de 70, quando a introdução foi alterada para amenizar a violência e o conteúdo mais adulto. O romance entre Matt Dillon e Miss Kitty nunca foi totalmente explorado, e os dois apenas compartilharam um único beijo na tela durante o episódio Her Maid's Love Story.
Os atores também contribuíram para algumas características marcantes de seus personagens. Dennis Weaver, por exemplo, decidiu que seu personagem, Chester, deveria mancar, o que se tornou uma marca registrada. E a morte fazia parte da vida na perigosa cidade de Dodge. O último personagem a morrer foi o de Gary Busey, Harvey Daly, que perdeu a vida em decorrência de um câncer no cérebro em um dos episódios finais. Voltar aos clássicos como Gunsmoke é sempre uma experiência divertida, especialmente para encontrar os erros e inconsistências. Ao longo da série, houve vários pequenos deslizes, especialmente com relação ao período em que a série foi ambientada e a continuidade entre os episódios. Gunsmoke se passava nas décadas de 1870 e 1880, mas refletia ideias sociais, raciais e políticas dos anos 50 a 70, época em que foi gravada e exibida. Outro detalhe interessante é que os personagens utilizavam coldres de cinto baixo, um estilo mais característico de tempos modernos, embora a série buscasse retratar o Velho Oeste. Esse estilo era chamado de rebuscadeiro e só apareceu no início do século XX. Portanto, não teria sido utilizado em Hollywood ou pelos verdadeiros Texas Rangers da época. Eles normalmente usavam seus coldres diretamente em seus cintos, algo que poucos personagens de Gunsmoke realmente faziam. Matt, por exemplo, é conhecido como um US Marshal. O Kansas se tornou um estado em 1861, cerca de 10 anos antes do período em que a série é ambientada. Naquela época, o estado contava apenas com um tribunal distrital dos Estados Unidos, um delegado e alguns oficiais auxiliares. Esses oficiais residiam em Ice, a capital do Kansas na época. Apesar de poderem aplicar a lei federal, sua autoridade não se estendia a pequenas cidades como Dodge. Nesse tipo de local, apenas um delegado da cidade e um xerife do condado teriam jurisdição. Frequentemente, personagens convidados chegam a Dodge em diligências. No entanto, todas as linhas de diligências que serviam à região foram desativadas em 1872, quando a Santa Fe Railroad chegou. Portanto, ninguém mais usaria esses meios de transporte na época em que a série se passa. Existem alguns aspectos de continuidade intrigantes. As portas do Salão Long Branch, por exemplo, foram um tema de inconsistência por um tempo. Durante o dia, o estabelecimento apresentava portas giratórias, enquanto à noite, eram utilizadas duas portas sólidas que eram trancadas. O problema é que, durante as gravações, as portas sólidas não eram visíveis durante o dia, e as giratórias não estavam presentes à noite. Posteriormente, resolveram isso mostrando as portas sólidas ao fundo dos episódios, abertas rente à parede. Algo semelhante aconteceu com as placas na pensão de Mass Malley, que pareciam mudar de lugar constantemente. Dependendo do episódio, a placa podia estar no corrimão da varanda, na parede ou no telhado da casa. Essa falha de continuidade nunca foi corrigida, mas provavelmente apenas os fãs mais dedicados de Gunsmoke perceberam. O fim de Gunsmoke foi uma das partes mais peculiares da série. Ela simplesmente terminou de forma abrupta. A 20ª temporada apresentou um episódio comum, e ninguém esperava que aquele seria o final. Não houve despedida ou encerramento para os fãs e elenco. Depois disso, foram feitos alguns filmes que seguiram a história, como Gunsmoke, Return to Dodge em 1987, The Last Apache em 1990, To the Last Man em 1992, The Long Ride em 1993 e Women's Justice em 1994. James Arness apareceu em todos os episódios da série e manteve seu papel como Marshal em cada um desses filmes. Gunsmoke deixou uma marca profunda na cultura popular e, junto com The Life and Legend of Wyatt Earp, foi responsável por reviver o gênero faroeste por décadas. Nos anos 1950, o gênero tinha mais de 40 programas no horário nobre da TV. E quanto ao elenco? James Arness tornou-se uma figura reconhecida mundialmente por seu papel como Marshal de Dodge City no clássico cult europeu How the West Was Won. Ele faleceu de causas naturais aos 88 anos, em 3 de junho de 2011. Dennis Weaver seguiu para outros projetos após passar 9 anos em Gunsmoke. Ele atuou em Kentucky Jones, foi a estrela do filme Duel de 1971, e participou de MC Cloud entre 1970 e 1977. Além disso, Dennis era um ambientalista comprometido antes e depois de se aposentar da atuação. Ele faleceu aos 81 anos, em 24 de fevereiro de 2006. Amanda Blake, que interpretava Miss Kitty, foi homenageada no Hall of Great Western Performers do National Cowboy and Western Heritage Museum. Ela se aposentou cedo e foi a primeira a criar cheetahs em cativeiro.
Amanda faleceu de insuficiência hepática aos 60 anos, em 16 de agosto de 1989. Milburn Stone veio de uma família de artistas, sua prima Maddie Blake apareceu em quase 100 episódios de Batman com Adam West, e seu irmão Joe escreveu 2 episódios de Gunsmoke. Milburn começou sua carreira como artista da Broadway, embora nunca tenha participado dos filmes de reunião da série, lutou para garantir os royalties do programa antes de se aposentar em 1975. Ele faleceu aos 70 anos, em 12 de junho de 1980. Ken Curtis, que interpretou Festus Agin, substituiu Chester Gould e adicionou um toque de humor ao programa. Ele trabalhou ao lado de James Arness e manteve seu papel como assistente do delegado por mais de 11 anos. Continuou a atuar em faroestes após o término da série, incluindo The Yellow Rose em 1983. Ele faleceu aos 74 anos, em 28 de abril de 1991, e tem uma estátua em sua homenagem em Clovis, Califórnia. Buck Taylor interpretou Neil O'Brien, posteriormente, mudou de papel no filme de reunião de 1987, assumindo o papel de xerife da cidade. Hoje com 83 anos, ele vende suas pinturas desde 1993 e também apareceu como Eman Walsh em Yellowstone. Gunsmoke foi a última atuação de Glenn Strand, que estrelou mais de 500 programas de TV durante sua carreira, incluindo seu papel no Frankenstein. Ele faleceu de câncer de pulmão aos 74 anos em 1973. Como tributo, Buck Taylor nomeou seu terceiro filho Cooper Glenn em sua homenagem.